E aí, pessoal, tudo beleza? Enquanto eu não receber a camisa do Silvio Santos, vou fazer todas as transmissões que eles me mandarem com essa camisa aqui da Hofbrauhaus, lá de Munique, uma das melhores cervejarias que eu fui. Então, enquanto ele não me mandar a camisa, eu vou fazer com essa daqui. Beleza? Então tá, jóia. Se vocês forem ver aí na página, todas as transmissões que eu faço são com essa camisa aqui, para dar sorte. Só esperando a camisa do Silvio Santos. A minha camisa, Silvio, ela tem que ser vermelha. Não vai me mandar aquelas camisas que tu mandou pro Christian. Perfeito? Manda uma camisa vermelha para mim. Tá joia? Não vai me mandar aquelas camisas do Christian. Então é isso, galera. Tamo aí. Vamos falar rapidinho, né? Porque estou nas minhas férias aqui, gozando das minhas férias e fazendo essa live aí para vocês, relacionada aí com a questão dos direitos fundamentais. Nós vamos falar aí, eu trouxe algumas questões, eu tenho um materialzinho que eu coloquei para vocês aí disponível. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão teórica dos direitos fundamentais aí, vamos falar sobre alguns conceitos, né, em relação a até titularidade, vamos resolver umas questõezinhas, mas é um assunto intenso e muito longo, né, um assunto que, em que pese seja bastante profundo, também ele é bastante amplo, né? A gente, se for falar sobre direitos fundamentais, a gente fica aqui 10 horas falando sobre direitos fundamentais. O nosso foco aqui vai se trazer para vocês uma posição mais relacionada com provas de concurso do nosso Tribunal de Contas aí, né, do Estado, do município, né, se eu não me engano, Tribunal de Contas da Bahia, TCM-BA, né, Tribunal de Contas dos Municípios, né, é isso. Me corrijam se eu estiver errado. Ô, Fernandinha, tudo bem? Beleza? Então, eu dei uma olhada no edital, eu selecionei esse ponto aqui para a gente conversar hoje. Nós vamos falar aí, talvez 40 minutos, 45 minutos, né? Até a gente finalizar a nossa matéria. Se vocês forem lá, aí isso. O material da live está aí para vocês na linha do tempo. Né? Então, se vocês, o ideal é que vocês baixem, né, esse material, porque aqui tá duro aqui, né, o meu canto, né? Vou deixar aqui Chico Leite. O pessoal outro dia estava me perguntando que livro é esse? É o livro do Chico Leite, que fica aqui na minha cabeceira, né? Essa é a minha consulta. Eu tenho também outros aqui, né? Esse aqui é muito bom, esse aqui é muito legal. Comentários da Constituição, muito legal. Ah, tem um livrinho muito legal que eu ganhei aqui de um amigo meu, do Gustavo Santana, só sobre controle de constitucionalidade. Muito bom também. Estava estudando ele, agora nas férias estou começando a ter tempo para ler. Mas a ideia é essa. A ideia é a gente falar sobre direitos fundamentais aí, rapidamente, focar em questões do CESP, trazer para vocês uma que outra percepção aí relacionada à prova. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, está lá na primeira lâmina para vocês aí do nosso material, é a definição, né, do que vem a ser os direitos fundamentais. Né? A ideia dos direitos fundamentais, né, na doutrina mais aceita, ela decorre, né, da inserção num ambiente constitucional de um determinado Estado de ideias relacionadas com direitos humanos, direitos que decorrem aí de direitos do homem e são positivados na esfera interna de um Estado. A segunda lâmina para vocês aí reflete isso que eu estou dizendo para vocês. Lá no plano externo, né, nos tratados internacionais, nós temos aqueles direitos humanos, que são os direitos reconhecidos como direitos inerentes aí à pessoa humana pelo um conjunto de nações soberanas. Essas ideias, elas são muito interessantes, né? E elas nascem com a dicotomia entre o direito natural e o direito positivo. Isso são coisas que a gente remete até à Grécia Antiga, na primeiro conflito entre direito positivo e direito natural que nós temos, que é fácil de explicar, se dá lá na Antígona, na peça Antígona do Sófocles, né? Onde o édito de um rei vai contra um costume, né? Uma ideia que se entende ser inerente ao ser humano, o direito de ser enterrado. E essa dicotomia, essa tensão entre o direito natural e o direito positivo, ela vem permeando a história do direito e atinge aí
um ápice, a gente pode dizer assim, antes da Segunda Guerra Mundial, com o advento da doutrina do Kelsen, né? Quando a doutrina do Kelsen começa a ganhar corpo, você começa a caminhar cada vez mais para a ideia do direito positivo, daquele direito, o direito que vale é o direito que está expresso nas normas jurídicas, né? Que está legitimamente publicado e promulgado. E esse ápice aí do direito positivo, em contrapartida do direito natural, que é aquele direito que se entende que é inerente ao ser humano pela sua própria condição de ser humano, essa dicotomia, né, que acaba acaba tendo essa tendência ao direito positivo, ela acaba gerando diversos problemas, né? E o maior problema deles acabou se refletindo na questão do Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, e isso gerou diversos problemas, né, porque o direito que seria aquele direito positivado, legitimado por uma maioria parlamentar, ele poderia, nessa teoria, não estou dizendo que o Kelsen entende isso e quer isso, mas isso levou a se entender que a definição da maioria poderia, inclusive, trazer aí sanções enormes a determinados direitos de minorias. E essa ideia que ficou bastante patente, né, na Segunda Guerra Mundial, ela gerou repercussões e ao final da Segunda Guerra as nações se reuniram e disseram, olha, a gente tem que reconhecer aqui, entre nós como estados soberanos, nós temos que reconhecer que existem alguns direitos que são direitos humanos, direitos que os homens precisam reconhecer, as nações precisam reconhecer esses direitos. E eles vão reconhecendo determinados direitos. Esses direitos do plano internacional lá, quando são positivados, quando são internalizados numa Constituição, eles se tornam, né, aí a nomenclatura deles se torna direitos fundamentais. Essa definição eu trouxe para vocês do Ingo Sarlet, né, do curso de Direito Constitucional dele, do Sarlet, Marinoni e do Mitidiero. É um livro muito legal, gosto muito, né? E ele traz essa definição, né? O termo direitos fundamentais se aplica àqueles direitos, né, atribuídos à pessoa humana, reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão direitos humanos guarda relação com documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independente da sua vinculação com determinada ordem constitucional, que, portanto, aspiram à validade universal para todos os povos em todos os lugares, de tal sorte que revelam um caráter supranacional e universal. E essa é a historinha aí que eu trouxe para vocês, tentei explicar para vocês rapidamente, aí, 2000 anos de dicotomia entre direito natural e direito positivo. E atualmente, né, com essa ideia dos direitos fundamentais e também a questão da natureza, né, desses direitos fundamentais, a gente acaba entrando naquela era que é denominada de pós-positivista, né, com a ideia cada vez mais aceita da normatividade dos princípios jurídicos e os direitos fundamentais sendo, em sua ampla maioria, relacionados, né, tendo essa estrutura principiológica. Perfeito? Então tá, definição lá, plano externo, direitos humanos, plano interno, direitos fundamentais. Quem consolida isso é a Constituição. Os direitos humanos que são internalizados na Constituição, e aqui a gente pode até entender a Constituição no seu sentido material e não no seu sentido formal, são conceituados como direitos fundamentais. Na nossa Constituição Federal, na Constituição Federal de 1988, deixa eu ver se eu tenho aqui a Constituição. Tem a nossa Constituiçãozinha aqui, essa daqui é mais recente, de 2010. Eu tenho aqui a Constituição Federal. A nossa Constituição, ela tem três grandes... A nossa Constituição formal, né, a nossa Constituição, nosso código, né, a Constituição codificada que nós temos, porque essa ideia já está cada vez mais sendo superada, essa nossa Constituição, ela possui três grandes partes, né? Ela tem um preâmbulo constitucional, ela tem um corpo constitucional e ela tem um ato de disposições constitucionais transitórias. Nessa sua organização topológica, né, de locais onde estão escritos e onde estão os dispositivos normativos aí da nossa Constituição,
ela tem lá um título específico relacionado aos direitos e garantias fundamentais, que é o título 2. Né? No título 1 nós temos os princípios fundamentais, e no título 2 nós temos os direitos e garantias fundamentais. No título 1 nós temos a base desses direitos e garantias fundamentais, que está lá no nosso artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, que é quem traz toda essa percepção axiológica, toda a base valorativa, né, dos direitos e garantias fundamentais, mas o título 2 é a nossa, vamos dizer assim, o catálogo dos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição Federal. Está lá no título 2, dos direitos e garantias fundamentais. E quando o título 2 se relaciona a direitos e garantias fundamentais, ele traz aí, está para vocês também aí no materialzinho para vocês em vermelho, e o que é vermelho é importante, está escrito aí direito e garantia. Por que está escrito direito e garantia? Porque são coisas distintas. Direito é uma coisa e garantia é outra, né? Eu trouxe aí para vocês a definição. O que é o direito? O direito é uma liberdade positiva, é algo que eu posso fazer, uma faculdade que eu tenho de agir, de fazer, de deixar de fazer. Essa é a ideia de um direito, né? Algo que me garante fazer, é algo que me dá a possibilidade de fazer algo. Quando eu tenho a possibilidade de fazer algo, é necessário que, em alguns casos, essa minha possibilidade de fazer algo seja garantida por um instrumento. E essas são as garantias fundamentais. Então, garantias são liberdades negativas, instrumentos pelos quais se assegura o exercício e o gozo dos direitos. O melhor exemplo para a gente entender aqui é o direito de locomoção. Eu tenho o direito de ir, vir, ficar, parar, né? São um direito que está previsto na Constituição Federal, e esse meu direito ele é garantido, né, por um remédio constitucional que é uma espécie de gênero de garantia fundamental, que é o habeas corpus. Então nós temos o direito, que é a liberdade positiva, liberdade de locomoção, ir, vir, ficar, parar, e a garantia deste direito, que é o habeas corpus, o remédio constitucional, que eu também estou dizendo ali para vocês, é uma espécie do gênero garantias fundamentais. Então, esse nosso catálogo de direitos e garantias fundamentais está expresso no título 2 da Constituição Federal. O título 2 da Constituição Federal vai do nosso artigo 5º ao nosso artigo 17º. Artigo 5º ao artigo 17º. Nós temos lá o título 2. Por quê? Porque se tu for olhar lá na Constituição Federal, né, quando acaba o artigo 17 dos partidos políticos, começa o título 3 da Organização dos Estados. Então, da Organização do Estado. Isso está fora do título do direito, está fora do catálogo dos direitos e garantias fundamentais. Então, título 2, direitos e garantias fundamentais, vai do artigo 5º ao artigo 17 da nossa Constituição Federal. Esse é o local, essa é a topologia que nós temos do nosso catálogo de direitos e garantias fundamentais. A questão que decorre dessa afirmativa é: essa relação, ela é uma relação exaustiva ou não? Ou seja, os nossos direitos e garantias fundamentais, eles estão estruturados apenas no título 2 da Constituição Federal ou não? Essa questão é a questão que é cobrada, inclusive, muito cobrada. O CESF gosta muito de trazer essa avaliação, e a gente sabe que não, né? Que em que pese nós tenhamos um título específico para delimitar os direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, que vai do artigo 5º ao artigo 17, essa relação não é uma relação exaustiva. Nós temos outros, né, direitos e garantias aí na Constituição Federal, em outros locais, e até, podemos dizer assim, orbitando aí a ideia de um bloco de constitucionalidade, nós temos outras normas que também são consideradas dessa forma. E a base disso, né, nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte, olha só, lê lá comigo, tá na folha para vocês aí. Parágrafo 2º, cadê você? Do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o nosso parágrafo 2º já diz, olha, o que está expresso na Constituição não exclui outros
direitos e garantias, tá joia? Então, nós podemos ter direitos, outras ideias aí na própria Constituição, e temos na Constituição, Diego, temos. Qual o maior exemplo que nós temos que levar para a nossa prova? O maior exemplo que nós temos que levar para a nossa prova é o princípio da anterioridade tributária. Por que que nós temos que levar este exemplo para a nossa prova? Porque este exemplo já foi expressamente dado pelo STF na DI 939. Então, lá na DI 939, o STF diz, olha, o princípio da anterioridade tributária é garantia individual do contribuinte. Isso está relacionado ao artigo 5º, parágrafo 2º. Então, por isso é cláusula pétrea lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 6. Opa, inciso 4, perdão. Então, essa ideia do princípio da anterioridade tributária, ela exemplifica a não exaustividade do título 2 da Constituição Federal. E as bancas gostam muito de pegar esse exemplinho aí, porque esse exemplo ele já está consolidado, inclusive, por posição do STF em artigo. Tá joia? Então, o princípio da anterioridade tributária é garantia individual do contribuinte. Por ser garantia individual, é uma garantia fundamental com base no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Essa é a ideia que o STF trouxe para nós. Aí está no materialzinho para vocês aí, na lâmina 12. Na lâmina 12. Tá joia? Está aí para vocês, grifado expressamente essa ideia. E mais do que isso, né, em que pese a gente já tivesse essa delimitação aí no parágrafo 2º, já tivesse várias construções doutrinárias em relação a esse tema ele foi bastante controvertido, né? O legislador constituinte derivado incluiu uma outra ideia no parágrafo 3º do artigo 5º para trazer a possibilidade, né, de se dar de forma expressa estatura constitucional para tratados internacionais que versassem sobre direitos humanos. Por quê? Pensa comigo. Definição de direito fundamental é o quê? Vamos lá, temos os direitos humanos que estão reconhecidos em tratados internacionais que são internalizados na ordem constitucional vigente. Quando internalizados, se tornam aí, né, direitos fundamentais. Agora, a ideia que muito tempo se debateu aí no âmbito do STF era o seguinte, mas esses tratados, eles, regra geral, são internalizados com estatura de lei ordinária. A materialidade deles é uma materialidade constitucional, mas a forma deles não se coaduna com a Constituição. Então, o que é que vai se sobrepor aqui neste caso? Para resolver essa controvérsia, o legislador constituinte derivado trouxe o parágrafo 3º. E no parágrafo 3º do artigo 5º, ele disse o seguinte, olha, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, terão estatura constitucional. Neste caso aqui, a coisa muda completamente de figura, né? Então, nós vamos ter aí tratados relacionados com direitos humanos que terão, sim, estatura constitucional. Isso é muito importante aí, esse parágrafo 3º do artigo 5º, para fins de prova, a gente tem que saber. O que tu tem que saber aí do parágrafo 3º para fins de prova? O que as bancas gostam muito? Elas gostam, né, da questão do quórum, né, de ser em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, e eles gostam muito da questão de alterar a ideia, a dicção ali que fala sobre direitos humanos. Então, eles gostam de tirar a ideia dos direitos humanos e dizer tratados e convenções internacionais aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Nota bem, a ideia aqui está limitada a tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Nós temos outros tratados e convenções internacionais aí que são internalizados, tá? A estatura constitucional, a estatura equivalente à emenda constitucional, só terá o tratado que verse, ou convenção que verse, sobre direitos humanos. Perfeito? Isso é muito importante, galera, mas é muito importante mesmo. Tá joia? Então, aí nós ficamos com eu trouxe para vocês aí uma pirâmide de Kelsen, né? Com essa percepção tratada da seguinte forma. Lá no topo desta pirâmide, na ideia material, né? Por que tu diz material, Diego?
Porque nós definimos a nossa Constituição Federal como sendo uma Constituição formal e codificada. A classificação que nós tínhamos até bem pouco tempo atrás da Constituição Federal é que ela era uma Constituição codificada, ou seja, todos os seus dispositivos estavam inclusos num código, num livro. Se dizia que a Constituição Federal de 88 era uma Constituição codificada. Então, todas as normas de estatura constitucional estavam incluídas no livro Constituição. Com a ideia do parágrafo 3º, e antes disso, né, com ideias relacionadas aí a emendas constitucionais, a normas de estatura constitucional incluídas apenas em emendas constitucionais, essa ideia vem mudando. Essa ideia vem mudando cada vez mais, né, para a gente entender que a nossa Constituição, a nossa ideia material de Constituição, ela está se alterando, porque nós estamos trazendo cada vez mais a noção de bloco de constitucionalidade. Nós estamos tendo aí normas que são aprovadas, que são internalizadas na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, e que possuem estatura constitucional, em que pese não estejam no corpo da Constituição Federal. Nós já temos normas que foram aprovadas na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, e por isso passaram a gozar de uma estatura constitucional, mas não estão no corpo do livrinho, não estão lá na Constituição Federal. Essa ideia ela vem cada vez mais trazendo aí a percepção desse bloco, né, de constitucionalidade, de normas esparsas, que não estão apenas num livro específico, né, cada vez mais estão alterando a classificação da nossa Constituição Federal. Tá joia? Então, é importante a gente entender isso, né, que agora, em termos de materialidade, né, nós temos normas constitucionais no topo, né, da pirâmide, as normas originárias, as normas que foram incluídas pelo exercício do poder constituinte derivado, e nós temos também aí os tratados de direitos humanos que foram aprovados na forma do parágrafo 3º lá em cima. Depois disso, nós temos as normas infraconstitucionais e as normas infralegais. A questão que ficou e que é importante para a gente saber aí sobre esse tema é e os tratados sobre direitos humanos que foram aprovados antes da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Que fim deram. Ô, Gustavo, cara, falei do teu livro aqui agora, ó. Acabei de falar do teu livro. Tá lendo ele, tá muito bom. O Gustavo tá aí. Beleza? Mas, voltando então. E a nossa questão é a seguinte, tá? Mas e aqueles tratados que foram aprovados antes da promulgação da Emenda Constitucional 45? Eu botei a data para vocês, isso se deu lá em 2004. Né? Perfeito? Então, essa ideia, ela foi até o STF, e o STF havia duas possibilidades aqui para o STF trabalhar, e ele juntou e dividiu por 2, e disse o seguinte, olha, nós temos no nosso ordenamento jurídico, né, agora, um outro campo na nossa pirâmide, né? Nós temos um outro campo. Nós temos o campo agora da supralegalidade. Então, a nossa pirâmide, né, normativa, ela vai ter as normas de estatura constitucional no topo, vai ter as normas infraconstitucionais, mas entre as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais, nós vamos ter as normas supralegais. Quem são essas normas supralegais? São os tratados ou convenções sobre direitos humanos aprovados antes da inclusão do parágrafo 3º no artigo 5º, porque possuem uma materialidade constitucional, mas não passaram pelo rito necessário para adquirir a estatura específica de emenda constitucional. Então, o STF disse o seguinte, olha, agora nós temos normas supralegais. Quais são essas? São os tratados sobre direitos humanos não aprovados com estatura de emenda constitucional. Tá joia? Então, tudo isso aí está relacionado à questão da teoria dos direitos fundamentais. É importante a gente saber aí essas peculiaridades, em especial porque essas redações, elas estão lá no nosso artigo 5º, né? O pessoal tende a confundir aí quando fala de direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, não. Título 2 para começar. Aí tem mais 1 milhão de coisas aí que vai abrindo quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais. Tem várias teorias, tem diversos livros maravilhosos, né, que nós temos que ler aí sobre esse ponto do direito constitucional. Então, eu quero agora trazer para vocês uma questãozinha aí. Cadê a questão? Está na lâmina 19. Diz o seguinte,
Questãozinha do CESP. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem outros de caráter constitucional decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, uma vez que a enumeração constante no artigo 5º da Constituição Federal é taxativa. Acabei de falar para vocês que não, que está completamente errado. Essa ideia aí está completamente errada. Olha, outra questão de outro concurso. No nosso sistema constitucional, nosso sistema constitucional estabelece um rol exaustivo de direitos e garantias fundamentais, razão pela qual eles não podem ser ampliados além daqueles constantes do artigo 5º da Constituição Federal. Pô, cara, duas coisas erradas, né? Não é, esse rol não é exaustivo e mais do que isso, né? Ele não está só lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? Olha outra aqui que legal. Outro concurso. Os direitos e garantias fundamentais encontram-se destacados exclusivamente no artigo 5º do texto constitucional. Meu Deus do céu, né, velho? De novo. É isso que os caras fazem, Nós temos que saber? Temos que saber. Tá joia? Então, vamos lá. Direitos fundamentais são aqueles decorrentes de tratados internacionais, né? Os direitos humanos reconhecidos pelas nações aí no âmbito internacional, que são internalizados em uma determinada ordem constitucional. Na nossa Constituição Federal, em especial, estão internalizados no título 2 da Constituição, que vai do artigo 5º ao artigo 17, em que pese isso, né? Esse título 2, ele não é uma lista exaustiva dos direitos e garantias fundamentais que existem na ordem constitucional brasileira. Nós temos outros, em especial o princípio da anterioridade tributária, muito legal, está lá no artigo 153b da Constituição Federal, mas é reconhecido pelo STF como uma garantia. Nós temos também o parágrafo 2º e o parágrafo 3º que trazem essas possibilidades aí de novos direitos alçarem, inclusive, estatura constitucional. Tá joia? Partindo disso, nós temos que entender que os direitos fundamentais, eles possuem diversas classificações na doutrina, mas uma das mais importantes para fins de prova de concurso é a classificação histórica dos direitos fundamentais. O que é a classificação histórica dos direitos fundamentais? Tu já ouviu falar isso 500 vezes, né? Direitos de primeira geração, segunda geração. Mas da onde que isso nasce? Isso nasce o seguinte: os caras começam a estudar essa questão dos direitos fundamentais e eles olham para trás. Olhei para trás lá e vi quando que esse negócio apareceu, como é que isso surgiu, como é que isso nasceu. Então, esses direitos, eles no Estado moderno constitucional, eles nascem com o nascimento aí, né, das constituições modernas, a Constituição francesa e a Constituição americana, né? Nasce aí com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e com o Bill of Rights, tempos distintos, mas dentro da mesma, vamos dizer assim, da mesma década, né? Nós temos aí o nascimento dessas duas ideias. E eles olham para trás e vão lá na Revolução Francesa e entendem que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, né? Uma revolução que se dá com base na defesa aí de direitos patrimoniais e direitos de liberdade. É uma revolução onde uma classe, que é a classe burguesa, que detinha os meios de produção, se insurge contra a nobreza. E diz, olha, assim não dá, nós que produzimos, nós que fazemos tudo, e vocês aí só no bem bom, não quero mais esse teu poder soberano. Meu querido, tu não vai mais dizer que o Estado é tu. Não, o Estado somos todos nós. E eles promovem uma revolução para garantir aí direitos, em especial de propriedade, mas também direitos de liberdade, né? Direitos de poderem fazer o que der na telha deles, desde que isso, por óbvio, né, não afete a liberdade do outro, né? Então, essa primeira percepção, essa primeira ideia, ela nasce lá com a Revolução Francesa, em 1789, com a Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Direitos de primeira geração, então, são denominados, porque são os primeiros a nascer, né, os primeiros a serem protegidos, e são ideias relacionadas com direitos negativos. Direitos, gente, olha só, que impedem que o Estado interfira no âmbito individual aí do cidadão. Então, esse direito é um direito negativo, um direito de proteção contra o Estado. Eu não quero que o Estado faça nada para mim. Aliás, eu não quero que o Estado faça nada. Eu quero que o Estado me deixa fazer, me deixa passar, me deixa fazer. É isso que se quer lá
na Revolução Francesa. Eu não quero que tu te meta na minha vida, Estado. Eu não quero que tu interfira no meu ir e vir. Eu não quero que tu interfira no meu direito de fazer negócio. Eu não quero que tu faça nada. Eu quero, inclusive, que o Estado garanta esse meu direito por meio de um direito negativo de proteção contra o Estado, e por isso denominado de primeira geração. Tá? Essa classificação histórica ela está mais relacionada com esse termo, com essa classificação, que leva em consideração as gerações de direitos. Por quê? Porque quando nasce, eu já estou há meia hora falando aqui, meu Deus, quando nasce, e agora eu vou começar a falar mais sobre essa ideia, quando nasce essa percepção de Estado liberal, ela nasce, por óbvio, né? Ela flui aí no âmbito da burguesia e ela garante essas ideias que a burguesia queria que fossem garantidas, direitos de liberdade, né? Direitos de propriedade. Mas quando se conforma um Estado que protege só isso, começam a acontecer aí determinadas situações, começam a transparecer diversas aí disparidades sociais, porque nesse Estado só vai ser efetivamente livre aquele que tem capital, aquele que tem dinheiro, porque se o Estado não te dá nada e tu nasce sem nada, tu vai ter que trabalhar das 5 da manhã às 9 da noite, inclusive com 10 anos, com 8 anos, que é o que as coisas que foram acontecendo no nascimento do Estado moderno, porque o Estado só garante liberdade. O Estado dizia, olha aqui, querido, tu é livre para fazer o que tu quiser. Tudo bem, mas eu nasci abastado. A minha família tinha todo o dinheiro dela aplicado, eu vivia de rendimentos do governo e fazia o que eu queria. Fazia uma fábrica, queria viajar, viajava. Agora, aquele indivíduo que nasce sem nada, ele não tem direito a nada. Ele só tem direito a fazer o que ele quiser. O que ele pode fazer? Ele precisa trabalhar das 5 da manhã às 9 da noite para comer. E os filhos dele também. E essa ideia foi essas ideias elas foram gerando tensões sociais. E essas tensões sociais acarretaram aí, né, porque na ideia de algumas alterações na teoria econômica, né, na Revolução Russa, acabou surgindo aí os manifestos de Marx e Engels, porque se olhava a realidade e se via, olha, o Estado a garantir só liberdade, no fundo não garante liberdade, porque a minha liberdade não é garantida. A ideia, para se realizar plenamente a ideia da liberdade, a gente precisa realizar em alguma medida a questão da igualdade, porque se eu não dou fundamentos igualitários para as pessoas serem livres, elas não vão ser livres. Se eu não dou pelo menos a base lá, a educação, a saúde para esse cara poder empreender, poder fazer as coisas, a gente não vai ter efetiva liberdade de todos. E por isso, né, lá em 1917, a Constituição mexicana, né, olhando essa ideia dos direitos de primeira geração e trazendo elas, mas superando essa ideia, começa a promover aí direitos fundamentais de segunda geração, direitos que reforçam a ideia de igualdade, não mais apenas a ideia de liberdade. Esses direitos de igualdade, entretanto, são direitos positivos, direitos que requerem uma prestação do Estado. Eles partem do pressuposto que o Estado tem que agir em prol do cidadão, e por isso são considerados, né, veja aí, na linha do tempo, de segunda geração. E agora, quando a gente começa a falar de direito de segunda geração, a gente já pode começar a entender, inclusive, o conceito de direitos de segunda dimensão, né? Porque a doutrina, ao fazer essa classificação histórica, ela vai para os direitos de primeira geração, de segunda geração, direitos de igualdade, e ao superar essas ideias de direitos de igualdade, traz, né, aos direitos de terceira geração, que são aqueles direitos difusos, que não têm um beneficiário específico, né? Enquanto que a regra geral nos direitos de liberdade nós vamos ter um indivíduo como destinatário, e nos direitos de igualdade nós vamos ter um coletivo como destinatários, nos direitos de terceira geração nós vamos ter o todo, né? Uma ideia difusa como destinatários aí, são direitos de proteção que o Estado deve proteger determinadas situações aí que são importantes para toda a coletividade, para todo o seu âmbito de cidadãos. E esses direitos, em especial o direito do meio ambiente, né, direito do consumidor, esses direitos já são direitos de terceira geração, aconteceram depois. Mas
essa classificação histórica, quando a gente começa a trabalhar um pouco mais a fundo com ela, a gente começa a ver que o advento dos direitos de segunda geração e de terceira geração, eles não acabaram com os direitos anteriores, né? Nós continuamos tendo direitos de primeira geração com o advento de direitos de segunda geração. E por isso a doutrina começa a se referir a essas ideias de direitos como sendo de direitos de primeira dimensão, segunda dimensão ou terceira dimensão, quando a passagem para um próximo nível não exclui o nível anterior, né? Ele simplesmente agrega algo ao nível anterior. Tá joia? Então, quando a banca fala primeira geração ou primeira dimensão, terceira geração ou terceira dimensão, são visões um pouquinho distintas, mas que se referem às mesmas ideias. Então, para resumir, não consigo resumir, né? Vamos lá. Liberdade, igualdade, fraternidade é o lema da Revolução Francesa. Direitos de primeira geração são direitos de liberdade, direitos de segunda geração são direitos de igualdade e direitos de terceira geração são direitos de fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Eu sempre fazia isso nas provas. Liberdade, igualdade, fraternidade, 1, 2, 3. Sempre caía uma questãozinha dessa. Sempre caía. Olha essa questão que está para vocês aí na lâmina número 30, a questão 11, né? Questão 11, ela diz o seguinte, os direitos de primeira geração ou dimensão, direitos civis e políticos que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, perfeito, realçam o princípio da igualdade. Não, primeira geração não realça o princípio da igualdade, realça o princípio da liberdade, realça ideias de liberdade. Então essa assertiva aqui, ela está muito legal, muito bonita, mas ele trocou as bolas. E lá, quando ele vai citar os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da liberdade. Ele troca os dois conceitos na assertiva, mas em que pese aí, se a gente for organizar, essa assertiva aí deve ter sido retirada de alguma obra doutrinária, porque o conceito está bem estruturado, só que o César foi lá e alterou as duas ideias. A próxima questão é mais legal ainda, porque quando a gente lê essa questãozinha aí de 2013, ela diz o seguinte, olha, constituem os chamados direitos de primeira geração, os direitos civis e sociais. Quem lê rápido essa parada aqui passa batido. Constituem os chamados direitos de primeira geração os direitos civis e sociais caracterizados pelo valor da liberdade, enquanto os denominados direitos de segunda geração são aqueles relacionados aos direitos econômicos, políticos e culturais, decorrentes do ideal de igualdade. E os chamados direitos de terceira geração são representados pelos direitos correlacionados ao valor da solidariedade ou fraternidade. Tu leu rápido e passou batido. Qual é o erro dessa assertiva? O direito de primeira geração não é direito social. Não é direito social. Não é direito social. Então, a ideia social ali, direitos de primeira geração, são direitos civis e sociais, torna a assertiva toda incorreta. Tá joia? Então, essa nossa questãozinha aí está completamente incorreta. Tá joia? Beleza? Que legal. Então, entramos agora... Fernanda, só para te dizer, não vai dar tempo, viu? Deixa eu só ver aqui que eu... Ixi, Maria, tem mais uma aula para a gente fazer. Não dá, cara. Eu começo a falar dessa parada aqui, tá complicado. O que nós vamos fazer aqui? Já estamos há 40 minutos falando. Vou fechar rapidamente aqui as características dos direitos fundamentais. Vou falar rapidamente sobre as características dos direitos fundamentais, em especial sobre a questão da relatividade. E aí nós marcamos uma outra live, tá, Fernanda? Para a gente fechar aí o nosso material. Tá joia? Então tá, características dos direitos fundamentais, você pode ver aí na lâmina 34, tem um buraco negro. Por que tem um buraco negro aqui? Se a gente for pegar toda a doutrina que fala sobre essa parada aí, enche meu quarto aqui, né? E a gente não vai acabar. Então, o que eu fiz aqui? Tá joia, Fê. Olha só, que legal. Eu trouxe aqui para vocês 4 que eu entendo que são muito importantes, tá? Então, os direitos fundamentais, eles são relativos, invioláveis, imprescritíveis e irrenunciáveis. Essas são as características aí que a doutrina entende como sendo as mais importantes, né? E para fins de prova, as mais importantes dos direitos fundamentais. A mais importante delas é a ideia da relatividade. Direitos fundamentais
possuem, em sua maior extensão, aí, características de princípios. Perfeito? Princípios são mandamentos de otimização. São mandamentos que têm que ser otimizados, tendo por base as circunstâncias jurídicas e fáticas apresentadas sobre as quais eles incidem. Quando se tornam princípios, né, são normas jurídicas e trazem aí um dever ser, trazem um comando a ser seguido, mas por terem estrutura de princípio, eles todos atuam sobre o mesmo, é possível que todos eles atuem sobre o mesmo caso. E para fazer a avaliação dessas normas principiológicas, a gente tem que partir do pressuposto que nenhuma delas é axiologicamente mais valiosa ou mais valorosa que a outra. Ou seja, a priori, sem levar em consideração o caso concreto, eu não posso dizer que um direito fundamental é maior do que o outro. Por quê? Porque a solução de qual direito fundamental que irá preponderar aí neste caso concreto, ela se dá por meio de ponderação. Princípios, quando incidem sobre um mesmo caso, é possível, né, diferentemente das regras, as regras por terem uma estrutura normativa diferente, né, a regra vai regulamentar um caso, só aquele caso, né, se houver outra regra regulamentando aquele caso, ou a gente vai ter que adotar o critério da especificidade ou o critério da temporalidade para tirar a norma anterior do ordenamento ou incluir apenas aquele caso específico. Quando a gente fala de princípios, não. Quando a gente fala de princípios, os princípios eles são ponderados. É possível que diversos princípios incidam sobre um caso em concreto. E o que vai preponderar, a gente vai saber só na análise do caso concreto por meio do exercício da técnica da ponderação, né? Do exercício aí da utilização do critério da proporcionalidade nas suas três subespécies da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, quando a gente fala de normas principiológicas, a gente parte do pressuposto que nenhuma delas é anterior, ou seja, de forma a priorística, né, maior do que a outra. Eu não posso dizer que um direito fundamental à vida é maior do que o direito fundamental à liberdade, sem avaliar em qual caso que ele está sendo aplicado. Não posso dizer. As pessoas tendem a achar que o direito fundamental à vida é maior do que todos e por isso é absoluto. Não, a gente só vai entender qual direito fundamental que vai preponderar quando a gente fizer a avaliação do caso concreto. E por isso os direitos fundamentais são caracterizados como relativos, não são absolutos. Podem ser ponderados quando colidem com outros direitos fundamentais. Perfeito? Não entendi nada. A próxima vez eu tento explicar um pouquinho melhor essa parada, porque realmente é complexo, né? Isso decorre da teoria do professor Alex, né? A teoria dos direitos fundamentais, um livro traduzido pelo Virgílio Afonso da Silva, um dos melhores. A gente lia muito isso em espanhol, né? O Gustavo está aqui ainda, li isso aqui em espanhol, e hoje o Virgílio já nos brindou com uma obra boa, muito boa de ler, onde ele traz todos esses conceitos aí que eu estou tentando passar para vocês, mas que, no fundo, se tu não entendeu nada, tu tem que guardar para a prova que direitos fundamentais não são absolutos, são relativos. Perfeito? Voltamos, então, na próxima live. Vou combinar com a Fernanda aí, fazer uma direto de Portugal. Estou indo viajar aí segunda-feira e vou ver se eu faço uma de lá do Porto. Vou lá comendo pastelzinho de Belém, tomando vinho do Porto, vou ver se eu faço uma live lá. Ia ser legal, né? Um abraço, galera. E aí, se eu for, vou fazer uma de Coimbra. Falar sobre direitos fundamentais, fazer uma de Coimbra. Tá fechado. Valeu, galera. Um abraço.